Olá, como vocês estão? Estamos aqui prestes a ter mais uma aula da nossa Escola de Servos e ainda falando sobre o tema autoridade espiritual. Hoje vamos fazer a leitura do livro. O livro é do Otmani, Autoridade Espiritual. Vamos orar? Pai de amor, obrigado por estarmos aqui, Senhor, mais uma vez para ouvir a Tua palavra. Fale conosco, Senhor, a respeito de um tema tão importante como este e faça o teu querer em nós. Assim pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Hoje o tema da nossa aula é aqueles a quem Deus delega autoridade. Já falamos sobre esse assunto de autoridade delegada, onde Deus ele dá ordem direta para uma pessoa, como também Deus delega autoridade para os seus. Como, por exemplo, Deus delegou autoridade para o pai exercer a autoridade. E assim o filho obedecer ao pai, como se estivessem obedecendo ao Senhor. Porque toda autoridade é colocada por Deus. Então o pai, a autoridade do pai em relação ao filho, foi colocada por Deus. Né? E cada um tem o pai, o líder, que Deus assim designou para que fosse o pai. Isso assim, isso em casa, na família, como a autoridade do pai, a autoridade da mãe, se estendendo para a autoridade da escola, para a autoridade em todas as áreas, né, os setores da comunidade, mas especificamente estamos falando também sobre a autoridade ministerial, a autoridade delegada por Deus na igreja. Então temos uma autoridade delegada por Deus na igreja, que é o pastor. Na igreja local é o pastor que é a autoridade máxima delegada por Deus dentro da igreja local. Tá? E cada igreja local está debaixo, claro, de uma supervisão, né, feita pelos seus superiores, que foi colocada assim por Deus também. Então, a quem Deus delega esta autoridade? Tem alguns critérios que Deus utiliza para delegar esta autoridade e é o que vamos ver aqui, tá? Eu vou ler uma parte do livro e você pode acompanhar na ministração que você também recebeu no teu e-mail, e aí eu faço alguns comentários em meio à leitura, amém? Nosso texto base está lá em Mateus capítulo 8, versículo 5, que diz assim: Quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um oficial romano foi encontrar-se com ele e pediu que curasse o seu empregado. Ele disse: Senhor, o meu empregado está na minha casa tão doente que não pode nem se mexer na cama. Ele está sofrendo demais. Eu vou lá curá-lo, disse Jesus. E o versículo 8, o oficial romano respondeu: Não, Senhor, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Dê somente uma ordem, e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores. E tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um, vá lá, e ele vai. Digo para outro, venha cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado, faça isto, e ele faz. Quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado e disse aos que o seguiam: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. E você conhece essa história, obviamente, o Senhor Jesus foi lá, deu uma ordem e esse servo foi curado. Mas entrando na leitura do livro já diz assim: os filhos de Deus não devem apenas aprender a reconhecer a autoridade, mas também procurar aqueles a quem devem obedecer. O centurião falou ao Senhor Jesus: Eu também sou um homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Ele era realmente um homem que reconhecia a autoridade. Atualmente, assim como sustenta todo o universo com sua autoridade, Deus também reúne seus filhos por meio de sua autoridade. Se algum de seus filhos é independente e autoconfiante e não se sujeita à autoridade delegada por Deus, então ele jamais poderá realizar a obra de Deus aqui na terra. Ou seja, o próprio Jesus, quando esteve na terra, ele disse que estava o quê? Ele fazia o que ele via o pai dele fazer. Jesus falou o seguinte: olha, eu faço o que eu vejo meu pai fazendo, né? Eu apenas replico o que ele faz, mostrando que eu estou na dependência de Deus Pai
Eu não sou independente e faço o que eu quero. Por isso Jesus realizou tantos milagres, porque ele via o Pai fazendo e ele fazia. Ok? Então ele queria demonstrar, quando disse essas palavras, que ele estava sujeito à autoridade de Deus. Mesmo ele sendo um Deus, ele se sujeitava à autoridade de Deus. Amém? Como podemos crer? Como podemos crer se não sabemos em quem crer? Como podemos amar se não sabemos a quem amar? E como podemos obedecer se não sabemos a quem obedecer? Mas na igreja há muitas autoridades delegadas a quem devemos submissão. Além do conhecimento pessoal da autoridade e uma vida vivida sob a autoridade delegada por Deus necessita preencher estes 3 requisitos. Ok? 3 requisitos principais. Então, na igreja, nós temos muitas autoridades delegadas. Por exemplo, os líderes de departamento, líderes de ministério, líderes de setor, supervisor de setor, líderes de pequeno grupo. Cada um são autoridades delegadas. O pastor, na igreja local, é a autoridade colocada pelo superintendente, na nossa igreja, que é o caso, tá? Debaixo do pastor, o pastor delega autoridade para outras pessoas. E o pastor deve delegar, e todo líder deve delegar autoridade para pessoas que têm esses requisitos que vamos ver. Amém? Primeiro, reconhecer que toda autoridade procede de Deus. Então, se alguém quer servir na igreja do Senhor Jesus, precisa entender que a autoridade não emana dele mesmo. Se a autoridade não emana dele, então as suas vontades passam a já não ter muito valor, porque a vontade ela precisa ser executada de acordo com aquela autoridade delegada que lhe foi dada. Então, por um exemplo, colocaram você para liderar o departamento da recepção da igreja. Então você precisa saber a quem você vai obedecer. Primeira coisa. Segundo, o que esta autoridade espera de você, tá? O que ela quer que você faça. E terceiro, você vai executar aquilo que a autoridade espera que você faça, não os seus projetos e as suas vontades, porque você está debaixo de autoridade. Você só tem aquela autoridade delegada na recepção se você for submisso à autoridade delegada que foi o pastor que te colocou lá, ou quem te colocou lá, tá? Então, nós mesmos não temos a menor autoridade no lar, no mundo ou na igreja. Tudo que podemos fazer é executar a autoridade de Deus. Não podemos criar autoridade por nós mesmos. Por exemplo, o policial e o juiz executam a autoridade e aplicam a lei, mas não devem eles mesmos escrever a lei. Deus estabelece uma pessoa como sua autoridade delegada, totalmente fundamentada no conhecimento que essa pessoa tem na vontade dele. Ou seja, se uma pessoa não conhece a palavra de Deus, ela não pode ser uma autoridade delegada por Deus, porque ela não conhece a vontade de Deus, não conhece as Escrituras. Então, o novo convertido, ele não deve ser uma autoridade delegada de Deus, porque ele não conhece a real vontade de Deus, tá? Muitos irmãos e irmãs jovens ainda não aprenderam a reconhecer a vontade de Deus. Por isso, Deus os colocou sob autoridade, ou seja, sobre os cuidados de alguém. Uma autoridade que vai cuidar e proteger, como o centurião fez. O centurião era uma autoridade delegada e ele tinha um servo que estava abaixo dele e ele foi buscar ajuda para este servo. Amém? Ninguém é capaz de ocupar a posição de autoridade delegada por Deus se não aprender a obedecer à autoridade de Deus e compreender a sua vontade. Do mesmo modo, aquele que age como autoridade delegada por Deus precisa conhecer a vontade e o caminho de Deus antes de exercer a autoridade. Precisamos de um conhecimento mais abundante da vontade e dos caminhos de Deus. Devemos ver o que os outros não conseguem ver e alcançar o que os outros não conseguem alcançar. O que fazemos deve ser refletir o que aprendemos de Deus e o que dizemos
deve emanar daquilo que expressamos nele. Devemos colocar em prática o que conhecemos da palavra de Deus através da nossa autoridade. E aí, então, poderemos ser uma autoridade delegada por Deus. Tá? Número 2. Então, o primeiro, eu preciso reconhecer que toda autoridade procede de Deus. Então, eu vou me esvaziar da minha vontade. Eu vou fazer o que é a vontade de Deus. Número 2, manter a boca fechada. Deus não pode jamais usar para representar a sua autoridade uma pessoa com tantas opiniões, tantas ideias e pensamentos. Porque toda a vontade de Deus já está escrito na palavra dele. Logo que eu aceito exercer uma posição de autoridade delegada dentro do reino de Deus, é porque eu estou aceitando praticar o que está na palavra de Deus. E a primeira delas é o quê? As minhas opiniões passam a não ter muito valor, né? Claro que sempre me perguntam quando eu falo isso. E a minha sugestão? Sugestões para executar um trabalho é essencial. Agora, por exemplo, você sabe que você deve perdoar o teu irmão. Se você não consegue perdoar o teu irmão, por exemplo, guarda rancor, guarda intrigas por anos a fio, significa que você não pode representar uma autoridade delegada do Senhor, porque você não aprendeu a perdoar. Então, críticas e sugestões, elas são bem-vindas, né? Críticas construtivas. Mas existem questões, como a do perdão, que não há sugestão que mude algo que Deus já deixou escrito na sua palavra. Você tem que perdoar o seu irmão 70 vezes 7. Então, e são tantas as questões que o ser humano, dentro da rebeldia que tem em seu coração, procura brechas para tentar expor a sua ideia, para machucar outras pessoas ou deixar outras pessoas de fora dos projetos do reino de Deus. E pessoas dessa natureza, Deus então não delega autoridade. Se delegou, Deus retira a autoridade, porque a pessoa não está praticando o que a palavra de Deus nos diz. Então devemos tomar muito cuidado em relação ao que falamos, ao que agimos e como expressamos as nossas ideias. Se são ideias para o nosso próprio benefício ou se são ideias para o reino de Deus. São ideias boas para a tua família como um todo ou ideias somente para proteger o seu ego, a sua vontade? Né? E a gente sabe que Jesus veio aqui na Terra como uma autoridade delegada por Deus e a vontade de Jesus, na verdade, não valia de muita coisa. Tanto que Jesus, lá no Getsemane, quando orou, ele falou: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua. Não é isso? Também na oração do Pai Nosso, que ele nos ensinou, ele falou: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Então é a vontade do Senhor que precisa prevalecer em todas as áreas da nossa vida. Então a nossa opinião precisa ser muito bem avaliada. Porque Deus não pode delegar alguém que vai ir contra a própria palavra dele em todo instante, porque tem opiniões próprias. Né? Pessoas que dizem assim: não, a minha opinião é essa. Porque não importa a minha opinião e a tua opinião, importa o que está escrito na palavra. É o que está escrito na palavra. Se a palavra dá uma brecha para nós discutirmos, aí sim a crítica construtiva é excelente. Agora, se a palavra não dá essa brecha, então vamos obedecer. Porque aí sim Deus vai delegar mais autoridade para nós. E mais autoridade delegada por Deus é mais poder, é mais milagres, é mais conversões, é mais modificações de vida, modificações de caráter e de família. Amém? Número 3 e última, estar constantemente em comunhão com o Senhor. Não se atreve a falar com tanta firmeza. Ou seja, uma outra característica é, para eu ser uma autoridade delegada por Deus, eu preciso estar em comunhão com Deus, porque eu preciso saber a vontade de Deus a todo instante. E como estou em comunhão com Deus? Orando e lendo a Bíblia, não tem outra coisa. Eu preciso orar e preciso ler a Bíblia. Alguém que não ore, que não lê a Bíblia, não pode ser uma autoridade delegada por Deus. Vamos ler um pouquinho agora. Para falar com franqueza, hoje a dificuldade é que muitos servos de Deus são ousados demais
ou intransigentes demais, ou dominadores demais. Atrevem-se a falar de acordo com seus argumentos, não conforme ouviram de Deus, mas com que autoridade dizem isto, se não veio de Deus, irmãos? Quem lhes garante a autoridade? O que os torna diferente dos demais irmãos e irmãs? Que autoridade pode ter se não tem certeza de que aquilo que dizem provém de Deus? A natureza da autoridade delegada, ela é representativa e não intrínseca, ou seja, ela é uma autoridade que nós representamos Deus. Não que a autoridade tenha a ver com a nossa, conosco, não tem nada a ver comigo, com o pastor Marcelo, com você, líder tal, não. Nós representamos uma autoridade e uma autoridade que venha de Deus. Isso quer dizer que é preciso viver diante de Deus, aprendendo e sendo o quê? Muitas vezes ferido, para que o indivíduo não se exalte. Ou seja, muitas vezes somos feridos quando estamos na posição de autoridade. Isso acontece muito, irmãos. Feridos, maltratados como Jesus foi, para que nós possamos ver que nós, enquanto humanos, somos feridos. Mas quando alguém nos fere e está ferindo uma autoridade delegada do próprio Deus. Vamos continuar lendo aqui. O que nos torna diferente dos outros, o quê? É Deus, não é eu mesmo. Então, se alguém me fere, não vai se ver comigo, vai se ver com Deus. Por que então usamos a palavra comunhão? Porque devemos viver na presença do Senhor continuamente, não só de vez em quando, é todos os dias e 24 horas por dia. Essas são as exigências principais de uma autoridade delegada. Saber que a autoridade vem de Deus e não temos nada dela em nós. Nós não temos nada dessa autoridade em nós, pois somos apenas representantes. Saber que a autoridade não é nossa e que não devemos ser subjetivos em nossa atitude. E saber que a autoridade vem de Deus e que devemos viver em comunhão com Ele. Se a comunhão for interrompida, a autoridade também cessa. Portanto, nenhuma autoridade delegada precisa tentar assegurar-se de sua posição. Não insista para que outros lhe deem ouvidos. Se erram, deixe que errem. Se não se submetem, que fiquem insubordinados. Se insistem em fazer a própria vontade, deixe-os. Quem se recusa a me ouvir, desobedece a Deus. Então, não é necessário que se force as pessoas a ouvir uma autoridade delegada. Aqueles que têm sede do Senhor virão a nós, porque reconhecem a autoridade delegada que está em mim, que está em você. E aqui o autor diz assim: eu não gosto de ouvir alguns maridos dizer à mulher: eu sou a autoridade estabelecida por Deus, por isso você deve me ouvir. Nem tenho o prazer em ouvir os diáconos e presbíteros da igreja dizerem aos irmãos e irmãs, e eu aqui acrescento também aos pastores, a minha vida, a outros pastores nossos, dizer: sou a autoridade designada por Deus. Amados, jamais tentem estabelecer a sua autoridade. Se Deus o escolheu, receba a sua autoridade com humildade. Se Deus não o chamar, então por que você deveria lutar por isso? Então assim, se Deus te chamou, então a responsabilidade de fazer as pessoas estar debaixo da tua autoridade é de Deus. Se a pessoa não quer obedecer, tudo bem, deixa ela lá, corrija, mas deixa ela lá. Não force a pessoa a estar debaixo da tua autoridade. Simplesmente coloque regras. Fala: olha, se você não quer me seguir, significa que você não está seguindo a Deus. Então você faz da sua própria vontade. Mas aqui funciona dessa forma. Aqui funciona dessa forma, então para manter a ordem, né, você precisa obedecer esta ordem. Se você não quiser, Deus te abençoe. Mas deixe muito claro em amor que você é uma autoridade que representa Deus ali. Se ela não está obedecendo você, é porque ela não quer obedecer ao próprio Deus. Quando a autoridade que lhe foi delegada for testada, não se apresse, não lute,
Não fale por si mesmo. As pessoas não estão se rebelando contra você, mas contra Deus. Pecam contra a autoridade de Deus, não contra a sua. A pessoa a quem desonram, criticam e se opõem não é você. Se sua autoridade é realmente de Deus, aqueles que se opõem se encontrarão bloqueados. O seu caminho espiritual estará bloqueado e não receberão mais revelação de Deus. Por isso que muitos que estão na igreja chegam ao ponto de dizer o seguinte: Deus não tem falado mais comigo aqui nessa igreja. E é exatamente o que aprendemos. Se você não se submete à autoridade de Deus na igreja onde você está, no trabalho onde você está, na casa onde você está, certamente a bênção de Deus, a revelação da palavra de Deus, o presente de Deus para a sua vida não vai fluir através dessa autoridade. E você não vai poder se alimentar mais através dessa autoridade. E você vai chegar nesse ponto de dizer: eu não ouço mais a presença de Deus. E se você não ouve mais a presença de Deus, há um caminho. Reconhecer onde você caiu. Reconhecer onde você pecou. Reconhecer aonde você entrou em rebeldia contra Deus, desrespeitando a autoridade delegada. Se arrepender, pedir perdão, conversar com a autoridade delegada, e o Senhor é fiel e justo para lhe perdoar, e o Senhor é fiel e justo para lhe proteger, e o Senhor é fiel e justo para te purificar de toda injustiça, e Ele vai se mostrar a você novamente. Amém? Que Deus possa ter falado ao teu coração, que possamos ser esta autoridade delegada por Deus aqui nesta terra, em todas as instâncias, e que podemos obedecer às autoridades delegadas por Deus para que possa fluir o amor, a graça, a misericórdia, tudo para a nossa vida e para a nossa família. Amém? Deus abençoe você. Vamos orar. Pai de amor, obrigado por esta aula que aprendemos hoje sobre a autoridade delegada. Revela a sua palavra, Senhor, a cada coração, ó Deus. E faz, Senhor, do nosso caráter, do nosso íntimo melhor, Pai. Assim eu os abençoo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até a próxima aula. Tchau, tchau.